Olá, muito bom dia. Nós estamos na última mentoria desta semana sobre o tema O Olhar Além das Circunstâncias. Hoje nós vamos falar sobre o tema As circunstâncias podem construir a nossa identidade. É sobre isso que vamos conversar no dia de hoje. Muito bom dia e muito obrigado por você estar sempre acompanhando conosco a nossa mentoria. Vamos lá? Nossa respiração, todo mundo respirando profundamente, puxando pelo nariz e soltando pela boca. Vamos lá? Agora, você vai puxar pelo nariz, segurar 5 segundos e depois soltar pela boca. Vamos lá? Te rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre e porque a Tua fidelidade se estende de geração em geração. Te louvamos pelas Tuas grandes obras, pelos Teus feitos que não se podem contar. Te louvamos pelo livramento de cada dia, pelo perdão dos nossos pecados e pela convicção que temos de estarmos cumprindo o Teu propósito nesse tempo e nessa geração. Te louvamos pelo dom da vida, o maior presente que o Senhor nos dá. Te louvamos porque em tudo o Senhor manifesta em nós o Teu amor, o Teu favor e a Tua graça. Te rendemos graças pelas conexões, pelos relacionamentos, pelas alianças, pelas amizades que o Senhor nos permite construir. E isso nós rendemos graças ao Teu nome. Nós louvamos ao Teu nome porque Tu és bom. E porque as Tuas insondáveis misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Te rendemos graças, meu Deus, pelo crescimento, pelo aprendizado que em tudo o Senhor nos faz crescer. Te rendemos graças porque o Senhor é maravilhoso. Sempre te pedimos que o Senhor tire das nossas vidas as pessoas que não nos acrescentam, que roubam nossa energia, que roubam o nosso foco, que roubam o nosso propósito, nos desconecta delas. Mas nos traz conexões de pessoas que nos acrescentam, que nos façam viver o propósito e crescer na comunhão uns com os outros e na intimidade contigo. Te rendemos graças e louvores porque Tu és bom. Por tudo te rendemos graças no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém. Cadê a chuvinha de coração? A chuvinha de coração aí. E vamos compartilhar a nossa live, porque como nós estamos fazendo sempre no YouTube, e por falta de conexão eu não consegui fazer hoje, estou fazendo aqui pelo Instagram. Então, muita gente que está nos esperando lá, alguns já nos procuraram aqui e migraram para cá. Outros ainda estão nos aguardando lá e termina a gente não os localizando. Por isso, vamos compartilhar. Pegue esse aviãozinho aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dê o seu bom dia, dê sua manifestação no comentário, porque isso também é uma maneira do Instagram considerar o conteúdo relevante e entregar para mais pessoas, tá bom?
Então, obrigado, Zé Luiz, pelo compartilhamento. Muito obrigado. Bom dia para todo mundo. Eu não dei bom dia específico para quase ninguém. Bom dia, Nádila, com seu cafezinho matinal. Bom dia, Clarisneide. Bom dia, bom dia. Bom dia para todo mundo. Muito, muito bom dia. Bom dia, Fabiane, pastora Fábia Sampaio. Muito obrigado pela presença. Que bom ter você por aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Narinha. Muito bom dia para você. Falei agora há pouco do seu trabalho como biomagnetista e o quanto você tem cuidado de mim. Falei do Marcos Dani. Bom dia para todos vocês. Vamos para a Bíblia, Provérbios 18. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Vindo a perversidade, vem também o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Bom dia, Socorrinha, bom dia, Maria Lenice. Pois é, Clarisneide, eu também lutei muito para manter lá. Para entrar lá, o problema é a minha internet. Eu estou sem acesso à internet. Eu estou usando o pacote de dados para fazer a transmissão no Instagram. A minha internet está com problema desde a meia-noite. Eu não consegui fazer, por isso eu não consegui fazer por lá. Por isso que eu estou, como diz Roberto Carlos, por isso eu estou aqui. Então, eu não consegui fazer por lá, por falta de internet. Tá bom? Até segurei bastante para começar aqui, para ver se eu consigo trazer, se as pessoas conseguem vir para cá. Então, vamos começar. O tema de hoje é muito interessante. Eu quero que você escreva aí: as circunstâncias difíceis me promovem. Escreva aí. As circunstâncias difíceis me promovem. E eu vou lhe mostrar como as circunstâncias difíceis têm essa habilidade de promover a nossa vida. Como as circunstâncias adversas, elas têm a habilidade de promover a nossa história. Quando nós transformamos isso, as circunstâncias difíceis me promovem. É isso mesmo, Arlene. As circunstâncias difíceis, elas têm essa prerrogativa de nos promover. Se nós sabemos usá-las, se nós tiramos lições, nós vamos entender que elas não vêm para nos abater. As circunstâncias difíceis não vêm para nos nocautear, ela não vem para nos destruir. As circunstâncias difíceis, elas vêm para nos promover. Se você está enfrentando uma situação muito difícil, você está diante da maior oportunidade de promoção da sua vida. O problema é que se você pegar todas as reflexões que nós fizemos esta semana, você vai perceber que o problema é que nós mergulhamos neles. Nós mergulhamos nas adversidades. Nós mergulhamos nas situações difíceis. Depois dessa semana, eu, com absoluta certeza, eu estou segurando uma situação. Mas depois dessa semana eu vou trazer um testemunho, uma experiência para você. Eu tenho certeza que ela vai edificar muito sua vida. E ela tem a ver com isso. Com essa questão de o quanto não mergulhar nas circunstâncias difíceis nos faz ter um outro olhar. Então, existem pessoas que diante da circunstância para. Eu falei um pouco sobre isso ontem.
Você pode pegar as circunstâncias e estacionar nelas, parar nelas. Existem pessoas que estão paradas na vida há 5, 10, 15, 20 anos. E você vai conversar com elas, é a mesma história. Só que não é uma história de vitória, não é uma história de crescimento, não é uma história de rompimento, não é uma história de êxito. Não, é uma história de lamento, é uma história de dor, é uma história de choro. A pessoa não tem outro discurso, ela ficou estacionada lá. E ela ficou presa numa situação que nunca virou passado, que ela nunca conseguiu vencer, que ela nunca conseguiu romper. Ela vive reclamando do que aconteceu, do que fizeram, do que disseram, do que aconteceu com ela, e a vida para ali. Eu conheço uma pessoa que eu era criança, e essa pessoa sofreu uma decepção amorosa e ela não quis vencer, ela não quis romper com essa decepção. E a vida dessa pessoa muito preciosa, muito querida, e a vida dessa pessoa parou. E ela ela mergulhou tanto no problema que ela entrou numa psicose por causa do problema. Eu era criança, gente, eu estou com 50 anos. Essa pessoa não fez nada na vida. Olha, parece que a minha internet voltou. Agora eu estou usando o pacote de dados. Aliás, eu estou usando a ADSL agora. Não sei nem se compensa mais migrar para o YouTube já a essa hora. Acho que eu vou terminar por aqui mesmo. Então, essa pessoa, ela morreu para a vida. Ela não está vivendo. Pessoa muito boa. Uma pessoa, era muito trabalhadora. Eu estou falando isso, gente, da década de 70. Eu estou falando 78, 80. E essa pessoa parou da década de 80 para cá, ela não fez mais nada. Mas sabe o que é nada? Nada. Essa pessoa não conseguiu trabalhar, essa pessoa não conseguiu estudar, essa pessoa não conseguiu se relacionar. A única coisa que ela faz é ajudar a mãe que já é viúva em casa. Essa pessoa sai o dia e volta. E a história é uma decepção amorosa que ela enfrentou. A vida parou. Ela não conseguiu ser mais ninguém na vida, porque ela mergulhou no problema. Exatamente, Leandro. Quem mergulha no problema, o propósito morre. Ela morre para o propósito. Mas quando a pessoa consegue olhar além das circunstâncias, quando a pessoa consegue olhar para a adversidade como uma oportunidade de crescimento, a pessoa sai do lugar onde ela está e se projeta para onde ela deve estar. Via de regra, as pessoas que estacionam numa circunstância, elas não se ouvem, elas não se escutam. Porque se elas se escutassem, elas veriam que o discurso dela é chato. Ela fala da mesma coisa o tempo inteiro. Ela vive falando da mesma coisa, da mesma história, do mesmo problema. Vive falando o tempo inteiro. Se a pessoa se desse conta de que o seu discurso é enjoado, é doentio, é carregado, é pesado, entenderia isso e mudaria não somente o discurso, mas mudaria de vida, cuidaria das suas emoções. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está preenchido. Então ninguém consegue mudar o discurso se não conseguir mudar aqui dentro. Porque a fala externaliza, e se a pessoa se cala, ela morre mais rápido.
A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás justificado. Então nós podemos ser condenados pelas nossas próprias atitudes, pelas nossas próprias palavras. Mas quando nós sabemos transformar as nossas adversidades em conquistas, elas irão nos promover. Eu vou te citar alguns exemplos aqui. Davi, o rei Davi, ele não seria Davi se não fosse um Golias na vida dele. O Golias, que foi temido por todo mundo, se tornou a chave para a mudança na vida de Davi. Davi teve dois momentos na vida dele, dois grandes momentos na vida dele, antes de Golias e depois de Golias. Antes de Golias, Davi estava atrás das malhadas, cuidando do rebanho do seu pai. Era um anônimo que não foi para a guerra até por ter sido desclassificado. Mas aquele que foi desclassificado na seleção humana, ele foi classificado na seleção divina. Então, não aceite os nãos que te dão na vida, porque não são eles que decidem seu futuro. Quem decide seu futuro é Deus e você. Ah, porque me disseram. E peraí, você vai viver pelo que te disseram. Clarisneide, você não tem tentado perdoar. Perdão não se tenta, perdão se decide. Você decide pelo perdão e o sentimento vem. Quanto mais você diz, eu vou tentar perdoar, você não perdoa. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Quando você decide perdoar e vive perdoada, porque quando você vive a mágoa do fato, você não está deixando de perdoar outra pessoa, você está deixando de viver você mesma. Quando você resolve isso dentro de você e decide se amar, você se desvincula da mágoa, você se desvincula da decepção. E aí sim, você vai viver a sua vida e não a vida que a mágoa está te transformando, entendeu? Então, se você decidir pelo perdão e começar a viver como quem perdoou, a emoção ela vai se tornar consequência. Então Davi, ele decidiu enfrentar. E com essa decisão de enfrentar aquilo que para todo mundo era o grande problema, virou marco na sua história. As pessoas começaram a celebrar Davi e começaram a dizer: Saul ganhou os seus milhares, mas Davi suas dezenas de milhares. Então, observe o quanto isso foi valioso. A partir dali, a partir daquela adversidade, exatamente, Zé Luiz, isso serve quando a própria pessoa não se perdoa. Não tem condenação pior do que a pessoa que não se perdoa. Quando ela decide se perdoar, ela passa a amar a si própria. Porque quando a pessoa não se perdoa, é o sentimento de justiça própria. Isso é ainda pior. Vamos conversar sobre isso na mentoria amanhã. Viu, Clarisneide, Zé Luiz? Amanhã a gente comenta sobre isso na mentoria. Amanhã a mentoria vai ser pelo Zoom. Quem está lá no grupo do Telegram, lá eu coloco o link para você participar comigo, tá bom? Então, aonde é que eu faço para conseguir o link? Você vai conseguir o link no grupo VIP do Telegram. Lá você consegue. Como é que eu faço para entrar? Vai na minha bio. Na minha bio lá tem
É um link, você clica nele, ele vai abrir uma página e essa página está lá, a lista VIP do Telegram. Então, continuando, as circunstâncias, elas nos promovem se nós conseguimos tirar proveito delas. Davi deixou de ser o anônimo que era porque entrou um gigante na vida dele. Eu aprendo muito com Davi porque algumas coisas muito lindas ali na história. Bom dia, Idelanja, seja muito bem-vinda, tá bom? Bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo também. Davi nunca chamou Golias de gigante. Davi o chamou de incircunciso filisteu. Ele nunca viu um gigante. Ele via um desafio, mas ele viu uma oportunidade. Enquanto todos os outros soldados estavam com disenteria de medo, está lá na Bíblia. Enquanto eles estavam com disenteria de medo, Davi viu uma oportunidade. Daniel não seria Daniel se não tivesse uma cova com leões na vida dele. Depois da cova, Daniel se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Por quê? Porque ele foi promovido na sua adversidade. José foi promovido na sua adversidade. Foi na adversidade, lá na prisão, que ele foi promovido para se tornar o governador do Egito. Por que você está com medo da adversidade? A adversidade promove os visionários e destrói os medrosos. A adversidade promove os visionários e destrói os medrosos. Escreva isso aí. Isso é chave para você. Se na adversidade eu coloco a minha visão além dela, eu sou visionário. Eu tenho uma grande visão, eu tenho uma ampla visão. Então a adversidade vai me promover. Se eu olho para a adversidade com uma visão ampliada, buscando oportunidade, ela vai me promover. Então escreva: a adversidade promove os visionários e destrói os medrosos. Eu ia usar uma outra expressão para medrosos, mas eu achei muito pesada. Eu vou ficar com medrosos mesmo. Tá bom? Vamos deixar medrosos mesmo. Tá bom. A adversidade promove os visionários e destrói os medrosos. Pronto. Ficou boa a frase. Eu ia colocar um outro adjetivo, mas ia ficar pesado demais. Eu não vou chamar a pessoa de covarde, não. Isso é muito pesado. Deixa. Medroso fica num bom tamanho. Quando você entende isso e você enfrenta a adversidade, buscando encontrar nela uma oportunidade, você vai romper. Por que a adversidade destrói o medroso? Porque o medroso, diante da adversidade, ele tem 3 alternativas. A primeira, ele mergulha nela. A segunda, ele foge dela.
Ele faz o jogo do faz de conta, ele foge dela. Você gosta de apimentar, né, Nádila? Tá aí dizendo que covarde ficaria bom. Então, o medroso, diante da adversidade, primeiro ele para, ele trava. Se ele não trava, ele mergulha. Ele mergulha no problema, ele mergulha na adversidade. Ou ele foge. E quantas pessoas estão fugindo? Quantas pessoas estão fugindo de si mesmo? Quantas pessoas estão fugindo de si mesma? Quantas pessoas estão fugindo da oportunidade? Oportunidade que poderia lhes fazer crescer, poderia lhes fazer romper, poderia lhes fazer mudar de estação, mudar de história, mudar de vida. Mas não, elas estão fugindo. Fugindo do quê? Fugindo da oportunidade. A oportunidade batendo a porta dela e ela fugindo por causa do medo. Davi só se tornou o rei Davi depois de enfrentar um Golias na vida dele. Daniel só se tornou o primeiro príncipe da Babilônia depois de enfrentar uma cova com leões famintos. José só se tornou governador do Egito depois de enfrentar 13 anos de adversidade. Eu sabia que você não ia segurar, Nádila. Eu tinha certeza que você colocaria, que você adaptaria a frase. Infelizmente, é isso mesmo. Quem se acovarda é destruído pela adversidade. É uma grande verdade. Mas todos esses personagens que eu cito, eles usaram a adversidade para os promover. Usaram a adversidade para os projetar. E alguns fizeram intencionalmente. Alguns fizeram porque não tinha alternativa. No caso, por exemplo, de Daniel, ele não tinha alternativa. Ele tinha que enfrentar. Ou ele enfrentava ou ele era destruído. Mas no caso de Davi, Davi foi uma escolha. Ele diz, o que é que ganha? O que é que ganha quem enfrentar esse incircunciso filisteu? O que é que ganha? O que é que está prometido para quem vencer essa adversidade? Ele foi intencional. Ele trouxe a responsabilidade para si. E ele enfrentou e ele venceu. Eu não sei se você está enfrentando uma grande adversidade. Não sei se você está enfrentando um grande problema. Mas se você está enfrentando uma grande adversidade, você está na maior oportunidade de promoção da sua vida. Você está na maior oportunidade de dar destino à sua história. E se as pessoas que com você convivem, elas não desejam ver o teu romper e o teu crescimento solamente, elas ficarão para trás. Porque ou você estaciona, ou você mergulha, ou você
foge ou você rompe. Então, quando você decide mergulhar, você vai morrer. Quando você decide estacionar, você vai perder. E enquanto você está fugindo, você está fazendo isso a vida toda. Tem pessoas que estão fugindo de si a vida toda. A vida toda. Fugindo de enfrentar situações das quais precisavam ser enfrentadas, precisavam ser dirimidas, mas você é covarde, você vive correndo, você vive fugindo, você vive se escondendo. E na sua covardia, o que você mais sabe é transferir responsabilidades. Porque você não tem coragem de assumir que o medroso é você. Então é mais fácil transferir responsabilidades. É mais fácil culpar os outros. Ficar culpando porque fulano fez, porque Beltrano fez, e o pior, ele está lá cuidando da vida dele, crescendo, rompendo. Ela está lá cuidando da vida dela, crescendo e rompendo, e você sentado em cima do toco chorando. Cantando quando será o dia da minha sorte. Então, se você não decide enfrentar essa situação, deixar de covardia, Nádia me deu gás. Se você não deixar de covardia e enfrentar essa adversidade, você não vai romper. Você não vai crescer. Você não vai construir sua identidade. Você não vai construir sua nova história. Construir uma identidade não se faz com as penas da calmaria, com o sussurro da vida tranquila. Se constrói uma identidade é no ferro e no fogo da batalha. É enfrentando as adversidades. É assim que se constrói uma identidade. O que você vai fazer com as adversidades que você está enfrentando? Vai parar e ficar travado? Vai mergulhar nelas e morrer? Ou vai fugir? É mais fácil, né? E botar culpa nos outros. Tem tanta gente para a gente culpar, né? Dá para culpar a pandemia, dá para culpar Bolsonaro, dá para culpar PT, dá para culpar meu pai, dá para culpar minha mãe, dá para culpar. Ah, tem muita gente para culpar. Só que isso não muda a sua história. Não lhe melhora de vida. Pelo contrário, te faz a pessoa medíocre que você tem sido todos esses anos. Mas se você decidiu olhar além das circunstâncias e enfrentar as adversidades, você vai construir uma identidade. Você vai construir a sua história, você vai construir o seu nome, você vai construir o seu legado. Sem querer politizar, porque de política eu saí, estou fora, graças a Deus. O que foi que deu a eleição ao Bolsonaro? Bolsonaro ganhou essa eleição por uma conjuntura, mas o que fez dele o presidente
Foi uma facada. A facada o transformou na vítima e no herói. Eu não estou aqui falando de preferências, de quem gosta, quem não gosta, se ele está certo, se ele não está certo, se ele é prudente, se ele não é. Não estou entrando nesse mérito. Mas avaliando que ele enfrentou um golpe duro, ele enfrentou uma facada, e isso fez ele se tornar uma vítima e em seguida um herói. E ganhou a presidência. Então, se tem algo que ele tem que dizer, é bendita facada. A facada o promoveu. Ele foi promovido pelo incidente. Então, o que você está chamando de problema? O que você está chamando de obstáculo? O que você está chamando de adversidade é a chave para a sua nova identidade. Para você de fato decidir quem você quer ser. E aí sim, isso vai fazer toda diferença na sua vida. Guarde isso. Eu quero me encontrar num futuro breve com você. E eu quero ouvir sua história. E eu quero saber o quanto a tua adversidade te promoveu. Tá bom? Muito obrigado por me acompanhar essa semana. Nós encerramos aqui a nossa mentoria. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu precioso rosto e te dê sua paz. Deus te abençoe. Grande beijo no seu lindo coração. Uma excelente sexta-feira. Graça e paz. O dia de construir uma nova identidade é hoje. Tá bom? Quer saber de como eu estou? Vai lá.